Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, editora Autografia. Lembrando que hoje é dia 27/8/2019, são exatamente 18 horas e 29 minutos. Gratidão a todos os internautas, aos novos inscritos, gratidão pelos seus comentários, pelas perguntas, pelos likes, pelos compartilhamentos, tá? E fico feliz em saber que você está despertando dia após dia, buscando a sua liberdade espiritual. Bem, amados, hoje eu queria compartilhar com vocês um assunto importante, que é a respeito das batalhas que existem no mundo espiritual. E hoje eu vou estar me baseando aqui pelo Livro dos Espíritos. Tem a Bíblia que fala sobre batalhas espirituais, tem livros particulares que falam sobre batalhas espirituais, e eu já tive em particular várias batalhas lúcidas no mundo espiritual, tá? Eu queria compartilhar com vocês esse assunto, tá? No Livro dos Espíritos, na página 273, o título Os Espíritos durante os combates, na parte 541, Os Espíritos durante os combates, tá? No caso aqui, os espíritos, dá-se a entender também, tá? Pela religião, no caso, almas, tá? Tá tudo conectado, tá? Ou consciências que se confrontam nessa dimensão, pessoal, entenda isso. Em dimensões superiores não existe isso, isso é aqui, entre nós, tá? Diz aqui, numa batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada lado? Faz-se a pergunta aqui a Allan Kardec, aos espíritos. E eles dizem sim, e que lhes estimulam a coragem. Assim, outrora, os antigos representavam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram apenas espíritos, representados alegoricamente. O que quer dizer? Deuses. Por exemplo, a gente vê vários deuses, Zeus, tantos deuses que a gente vê. Deixa eu ver aqui. Zeus, né? Vamos botar aqui, deuses do Egito. Vamos lá. Deuses, conheço os 14 principais deuses egípcios. Tá? Eu vou botar deuses do Egito, tá? Amon é um deus chamado o oculto, tá? Mut, a deusa mãe. Osíris, o deus da vida, né? Sete, o deus do caos. Ísis, a deusa da ressurreição. Horus, o deus da vingança. Anubis, o embalsamador divino. Tem inúmeros deuses. Temos Anunnakis, aí tem Enlil, tem Enki, né? São vários tipos de deuses, né? Se eu não me engano, Pit Sofia também cita alguma coisa referente a deuses, né? Então nós vemos que existem em várias civilizações vários tipos de deuses. E aqui no Livro dos Espíritos está dizendo que são deuses alegoricamente. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a criação, o Criador, vamos se dizer assim, tá? Ele jamais faria seres, ele jamais criaria seres para serem mais poderosos do que outros. Porque senão ele estaria fazendo o quê? Acepção. Entendeu? Então está dizendo aqui que alegoricamente, quer dizer, eles criam nomes, por exemplo, existem vários deuses, né?
temos aí Yahvé, Jeová, então são espíritos, tá? Que têm nomes de deuses, se apresentam como deuses. Por quê? Porque tem um conhecimento gigantesco. Por exemplo, eu para minha filha, eu posso ser um deus para ela, porque eu sou pai, fisicamente, tá? Porém, ela pode ser um ser espiritual que tem um conhecimento maior do que eu fora do corpo. No corpo eu sou o pai, ela é a filha. E o desenvolvimento dela, se ela estivesse aqui hoje, né, como adulta, ela poderia ser muito mais sábia do que eu, na minha idade, por exemplo, tem 47 anos, ela poderia, com 47 anos, ter 3 vezes o conhecimento que eu tenho hoje. Por quê? Na busca, no conhecimento que o espírito, ou que a consciência, ou o ser espiritual, ou a alma busca, no aprendizado do dia a dia, passa a ter esse conhecimento gigantesco. E às vezes é visto como um Deus. Por isso que eles falam aqui alegoricamente, quer dizer, uma fantasia, um personagem de Deus, tá? Por que se fala um personagem de Deus? Porque é como eu acabei de falar, a criação não faria acepção. Todos somos espíritos. A diferença é que um, às vezes, tem um conhecimento maior do que o outro. Um bom exemplo para me dar isso, no colégio. Você já estudou? Eu, na minha turma, tinha um rapaz chamado Rubens. Ele tinha um conhecimento maior do que toda a turma. E ele era mais novo do que eu, e do que muitos lá. Ele era o Rubens, ele era o do meio, vamos colocar assim. Não era o mais novo e nem o mais velho, mas ele era o do meio. Mas ele sabia mais do que todos. Me lembro que na aula de matemática, ele uma vez, o professor, por ele falar muito, o professor falou, vou te colocar aqui no quadro. Ele falou, só o senhor me chamar. Aí o professor desafiou ele, chamou ele e foi no quadro. A mesma matéria que o professor estava passando, ele continuou. Ainda ensinou a turma, a equação e tudo. O professor achou aquilo uma afronta, mas o professor não chamou ele. Mas ele foi lá e fez direitinho tudo que o professor ia fazer. Aí eu me lembro uma vez que o professor, num comentário, que a gente estava falando sobre esse assunto, o professor falou, ele não era para estar na turma de vocês, não. Ele é muito evoluído, muito inteligente. Então, são seres, são espíritos que na busca do conhecimento, às vezes se torna mais qualificado que o outro. Por exemplo, eu tenho amigos meus que estão há mais de 20 anos tentando entender isso. Livro dos Espíritos. Amigos meus, independente de religião, inclusive muitos kardecistas. Eu tenho um casal de amigos meus que eles têm mais de 20 anos de estudo. Não entenderam tudo. Eu e minha esposa já lemos, estamos relendo de novo. E entendemos tanto na primeira vez como na segunda, da mesma forma. É só uma questão de recapitular o que nós já tínhamos entendido antes. Então aqui está falando sobre alegoricamente. E que há realmente batalhas, tá? Então vamos lá. A Bíblia também fala e outros livros também. Esses deuses eram somente espíritos representados como deuses, tá? Alegoricamente. Na guerra, a justiça está sempre de um lado. Como é que espíritos tomam partido daquele que não tem razão? Pergunta que ele fez. Como é que os espíritos tomam partido daqueles que não têm razão? Bem, sabeis que há espíritos que buscam a discórdia, o mal, as trevas, tá? Então, consciências que buscam as trevas. Eu canso de falar isso nos vídeos. É duro ter que falar, mas existe, né? E a destruição, tá escrito aqui. Você vai lá na página 274, tá? Para eles, a guerra é a guerra, tá? A justiça da causa pouco os toca, quer dizer, pouco importa a eles se é pela justiça, porque eles trabalham em prol da injustiça, tá? Alguns espíritos podem influenciar o general da concepção de seus planos de campanha? Eles respondem, sem dúvida alguma. Os espíritos podem influenciar para esse objetivo como para todas as concepções. Maus espíritos poderiam sugerir-lhes
estratégias errôneas com o objetivo de levá-lo à derrota? Perguntou aqui Allan Kardec. Sim, os espíritos responderam sim. Mas eles não têm o seu livre-arbítrio? Olha só, pessoal. Tudo que eu falo nos vídeos aqui está escrito aqui, né? Se seu discernimento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma falsa, sofre as consequências disso e faria melhor se obedecesse em vez de comandar. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma visão intuitiva que lhe mostre antecipadamente o resultado de suas estratégias? Então responde os espíritos. Isso acontece frequentemente com o homem de gênio, e o que ele chama de inspiração e faz com que haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e aproveitam ao máximo as faculdades que é dotado. As faculdades, o conhecimento que eles têm, que é dotado. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? Interessam-se ainda pelo combate após a morte? Quer dizer, o espírito morreu, aí vai deixar o corpo. Do lado de lá, como é que ele vai ver a situação? Como é que vê? Ele vai querer se vingar do lado de lá? Alguns se interessam por ele, outros dele se afastam. Nos combates acontece o que se dá em todos os casos de morte violenta no primeiro momento. O espírito fica surpreso e, como que atordoado, não acredita estar morto. Quer dizer, ele não acredita que ele morreu, tá? Parece-lhe ainda tomar parte da ação. Só pouco a pouco é que a realidade lhe surge. Os espíritos que combatiam enquanto vivos, uma vez estando mortos, reconhecem-se como inimigos, quer dizer, do lado de lá, e se conservam encarniçados uns com os outros? Nessas horas, o espírito nunca está impassível, responde os espíritos. No primeiro momento, ele pode ainda querer mal ao seu inimigo e até persegui-lo do lado de lá. Está me entendendo? A alma perseguindo a alma. Porém, quando as ideias lhe retornam, vê que sua animosidade não tem mais sentido. Todavia, pode ainda dela conservar traços mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Tá? Bem, vou terminar por aqui. Bem, amados, é só ir lá na página 274. O que eu quero passar para vocês? Isso daí tudo eu vejo no mundo espiritual. Eu vejo lúcido, tá? Tem aí vários vídeos aí de amigos, né, missionários que estão aqui na Terra, trazendo despertar, que têm visto isso constantemente no mundo espiritual. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, é que quando você vibra alto, você está numa sintonia de paz e de amor, esses espíritos nem se aproximam de você. Porque você está vibrando tanta luz, tanta paz, tanto amor, que eles não conseguem se aproximar de você. Eles não têm como. De tanta energia que você tem de luz. De tanta luz que emana de você, da sua consciência. Tá? Agora, o que eu quero falar para vocês? Que isso daí, por ser uma coisa natural nessa dimensão, isso prova, mais uma vez, sobre a reencarnação que eu estava falando, que você, tanto no corpo como você fora dele, a consciência é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Tá? Isso daqui prova que, independente de você estar no corpo ou fora, você tem o conhecimento. Tá? Porque você é conhecedor, você não é o corpo. Você é a alma, ou a consciência, ou o espírito, tá? Você é a energia inteligente, melhor dizendo, tá? Você é a consciência, independente do corpo ou fora dele. Então você não precisa voltar para cá. Do lado de lá você vai ter todo o conhecimento necessário. Até mesmo porque, não sei se você já ouviu falar, se de repente está estudando, começou agora a estudar sobre o mundo espiritual, tem acompanhado o meu canal,
Muitos trabalhadores da luz vêm à Terra, como facções também, que estão no nosso meio aqui, em mundos paralelos. Eles ficam nos observando, ouvindo e aprendendo. Então, sem estar encarnado, eles já aprendem. Você não precisa encarnar. Você detém um conhecimento no corpo ou fora dele. Só que no corpo, aí é que está. No corpo é a dor do corpo. É o sofrimento no corpo. É a morte que vem ao corpo. É a doença no corpo. É como se fosse 3 ou 10 vezes, ou 20, quantas vezes você quiser, maior do que se você estivesse fora. Se você estivesse fora, era só aprendizado e conhecimento. E você, adquirir aquele conhecimento e vou me afastar. Então, cuidado. Eu tenho falado para as pessoas, vamos resolver os assuntos no mundo espiritual. Não precisa voltar ao corpo físico, tá? Voltar para pagar. Pagar o quê? Você já passou dentro da sua própria consciência, você se coloca no umbral da vida. Você se coloca no inferno. Você não precisa ter que voltar, porque você já passou por um umbral, você já passou por um purgatório, você já passou por um estágio que você mesmo se colocou para você se aperfeiçoar, sem estar no corpo. Não precisa voltar de novo para pagar nada. Isso é se você quiser vir aqui e viver uma experiência física, mas aí você corre um risco gigantesco. Gigantesco. Que é o bloqueio, que é várias situações que vão acontecer, aí depois você vai se arrepender, por que eu vim e tal? Então, pensa 1000 vezes, eu estou te ajudando a abrir os olhos. Estou abrindo os olhos para você, tá? E lá no mundo espiritual, você que tiver uma cidade de paz maravilhosa, né, numa cidade de amor, e muito menos se surgir um convite para você de algum espírito, porque os espíritos do mundo espiritual, as consciências, elas visitam colônias, cidades, tá? Independente da dimensão, pessoal. Independente da dimensão. Por exemplo, tem consciências que na 4ª dimensão pode visitar a 5ª, com consentimento de quem está na 5ª, tá? Para vir receber aquela consciência e levar para ela que ela possa ver, que lugar maravilhoso e tal. Então luta. Luta o quê? Através da integridade, retidão, procura se aperfeiçoar. Quando se fala em perdão, que eu falo aqui perdão, o que é perdão, pessoal? Eu vou pedir perdão. Eu vou mudar. Perdão é um conceito de mudança, de eu me arrepender do que eu fiz. Se eu me arrependi verdadeiramente, eu tenho que mudar. Se eu não mudar, é que eu não me arrependi. Então não houve da minha parte um perdão verdadeiro. Agora, desde o momento que há um perdão verdadeiro, como eu já vi e conheço de pessoas de chegar, caramba, mudou completamente, aquela pessoa se transformou. Ela é bem recebida em qualquer lugar, ela é bem-vinda, porque ela mudou. Então, se ela chegar, porque a vibração dela subiu mesmo, ela mudou, ela se transformou. É aí que entra a compaixão verdadeiramente, né? Então, a gente vê aqui que esses espíritos que têm autoconhecimento se passam como deuses, né? Usam alegorias, fantasias, né? E formam facções, tá? Para se unir e trabalham contra outros de várias formas, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, mas nessas dimensões. Mas quando estão em dimensões superiores, não existe isso. Um espírito desse, um ser desse, não consegue ficar numa dimensão superior. Ele pode até visitar, mas conseguir ficar lá, ele não consegue. Porque a vibração é muito alta. E ele com essa vibração baixa, com esses pensamentos baixos, com esses sentimentos baixos, ele não consegue ficar num lugar onde o pensamento é pura luz. É pensamento positivo, ele não consegue ficar por muito tempo. Ele pode até entrar por uma questão apoiado por outros seres para ele visitar e ele ver. Como já aconteceu comigo várias vezes, né? Mas o que eu vi ainda não é nada perto do que nos reserva, né? A gente vê às vezes a pessoa, eu fui arrebatado de espírito, vi um lugar lindo, uma mansão e tal. O que viu não é comparado. Como eu vi várias casas, lugares, fui em mundos, e vou até hoje, né? Tem a lucidez nesses lugares, mas não se compara. Não se compara, né, o que realmente nos aguarda de melhor. Mas fuja da Matrix, pessoal, tá bom? E tá aí, né? As batalhas que existem nessa dimensão mesmo,
no mundo no qual nós estamos, mas temos que procurar, dia após dia, fugir dessas guerras. Guerrear, vem com espada, eu vou com a paz, tá? Né? No caso, vem com a guerra, eu vou com a paz. Vem com espinho, eu vou com flores. Não é assim? Vem com ódio, eu vou com amor. Não, calma aí, rapaz, tal, vamos resolver tudo aqui, poxa, me perdoa, né? Vamos ficar em paz, para que guerra? Então é dessa forma que a gente tem que reagir no dia a dia, né? Vem com a imoralidade, a gente vai com a moralidade. Ontem eu tive com o internauta, né, que ele entrou em contato comigo, ele estava decidido matar a esposa dele, pessoal. Decidido matar a esposa dele. Decidido. É esses espíritos, como acabamos de ler. Eles influenciam. Além de eles quererem, influenciam outros. Encarnado ou desencarnado. Tá? Então, ele queria matar a esposa dele, aí eu acalmei, fui acalmando ele, fui conversando com ele, fui acalmando. Aí fui falando, levando palavra de paz, de amor, né? E trazendo umas outras ideias a ele, para ele tentar restaurar o casamento dele e tal. Aí chegou um momento que eu falei para ele, pô, se não está dando certo com ela, para você matar ela, pô, você viu que já chegou a um estágio que não dá, vou te dar um conselho, rapaz, você tem filhas aí, você tem filha com ela. O que suas filhas vão pensar de você? Pô, matou minha mãe. Então comecei a trazer a reflexão para ele mudar de pensamento. Aí deixei ele desabafar e ficamos horas conversando. Aí ficou tranquilo, aí me agradeceu, vou lá e tal. Aí eu fui e falei para ele, pô, se não tá dando certo para tu fazer besteira, complicar tua vida toda, vai ser preso, ficar vivendo fugindo, né? Como vai ser sua vida com a sua família e seus amigos? Sai, vai embora de casa, falei para ele. Se for para fazer isso, você não tá aguentando mais, então se separa, aluga uma kitnet e vive sozinho. Caso contrário, amanhã volta para ela. Né? Já que não está tendo entendimento, já está um tempão assim, ele falou, pô, já estou há 5 anos, pessoal. Eu já estou, vou fazer 23 anos com a minha esposa, né? E a gente está aí, a gente se entende e tal. Temos divergência, todo casal tem, ninguém é perfeito. Aqui nessa dimensão não tem perfeição. Vendo? E a gente está vencendo o mundo e vencendo as barreiras, as fronteiras, rompendo, né? E aí foi abaixando. Aí ele ficou tranquilo. Pô, obrigado aí, Douglas. Aí saiu fora, né? Aí depois eu tenho que entrar em contato com ele para saber como é que tá. Aí, não, vou descansar. Valeu, tá tranquilo. Aí foi descansar. Ai, Jesus, não é mole não, pessoal. Isso daí é o meu dia a dia. Quase todos os dias é a mesma coisa. Às vezes vem aquelas mensagens, pô, eu tive uma experiência maravilhosa e tal, fui numa cidade, mas tem dia que vem, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou dar um tiro na cabeça, aí tem que trabalhar aquela consciência. É a vida, né? As batalhas, guerra, né, pessoal? Gratidão aí, tá? Mais uma vez pelo seu carinho, pelo amor, tá? E a gente vai combatendo aí os arcontes da vida, vai combatendo os demiurgos, né? Os co-criadores de projetos maldosos, os co-criadores de tantas e tantas situações e pensamentos e facções maliciosas. A gente vai combatendo através da conversa, do amor, da calma, da paz, né? Gratidão, pessoal. Muito obrigado aí, tá bom? E estude, tá? Busque conhecimento, como muitos têm entrado em contato comigo, pastores, né, católicos, evangélicos, pessoas de várias religiões, né, em modo geral. Justamente eu sempre falo, busca conhecimento. Ciências da religião. Já ouviu falar nessa matéria que tem na faculdade hoje? Ciências da religião. Estuda todas as religiões, tá? Filosofias, etc. É muito bom. Hoje você não precisa fazer uma faculdade dessa. Se quiser, faça, tá? Mas tem aqui a internet essa faculdade. Você vai buscando conhecimento, assistindo palestras, estudando, e vai pegando uma peneira e vai peneirando, e vai canalizando todas as informações. Aí você vai entender, vai vendo cientistas falar também, física quântica, vai vendo tudo que você puder conhecer, gnosticismo, né, ufologia, tudo que você puder conhecer. Vai buscando fontes de conhecimento para você aprender, né? Tem aí
os hologramas, vai estudando sobre os hologramas e vai combatendo, encarando todas as situações, e você vai ver que no final você vai ser aquele ser com muito conhecimento, mas importante, mantenha sempre a humildade e a simplicidade para nunca deixar que o ego te vença. Que o ego está vencendo muita gente aí, inteligente, né, que poderia estar investindo, é o que o Paulo fala, de que adianta eu ter conhecimento, eu falar a língua dos anjos, eu saber disso, saber daquilo, eu ser o maior mestre do universo. Se eu não tiver amor, de nada adianta. Gratidão aí a todos, um forte abraço, você me acha ali no livro Entre o Céu e a Terra, e na página Projeto Vitória Cristina, Graça e Paz.